Para que se possa apreciar a influência do Zen sobre as artes marciais, é necessário primeiro analisar os homens que as abraçaram como profissão. A palavra samurai significa aqueles que servem e foi usada pela primeira vez entre os séculos 9 e 11 para descrever os servos dos poderosos proprietários rurais japoneses. Entre os séculos 11 e 17, o Japão experimentou uma série quase contínua de guerras civis, pois seus diversos clãs, generais e imperadores viviam brigando pelo poder. O papel do samurai era simples. Sua obrigação consistia em lutar e, se necessário, morrer por seu amo. A experiência ensinava-o que uma luta tinha somente 3 resultados possíveis: a morte, ferimentos mútuos, a vitória. Qualquer coisa que pudesse aumentar suas chances de sobrevivência despertava neles um grande interesse. As armas e armaduras eram cada vez mais aperfeiçoadas e instrutores profissionais sistematicamente ensinavam técnicas de combate, desenvolvendo suas próprias ryus, ou tradições, e investigando métodos de preparação psicológica e espiritual. Foi na área da preparação psicológica que descobriram o valor do Zen. No século XII, 2 clãs poderosos, Taira e Minamoto, travaram uma série de batalhas que culminaram na Guerra do Genpei, 1180 a 1185. Os Minamotos emergiram como os soberanos de fato do Japão, organizando uma nova forma de governo militar, encabeçado por um ditador que passou a chamar-se Shogun. Os imperadores viviam em Kyoto e não tinham poderio militar para governar, efetivamente, e o Shogun, que ficava em Kamakura, permitia a sobrevivência deles como figuras de fachada, pois o verdadeiro poder era mantido nas mãos do Shogun. O budismo entrou oficialmente no Japão em 552, quando o imperador Kimei, que reinou de 539 a 572, recebeu uma estátua de Sakyamuni em bronze e algumas sutras budistas do rei de Kudara, um pequeno reino da Coreia. Várias escolas budistas diferentes se estabeleceram e no período de Kamakura, 1192 a 1333, o Zen foi introduzido no Japão, vindo do continente chinês. Os monges japoneses, como Eisai e Dogen, estudaram Zen na China e voltaram para o Japão a fim de promoverem seus ensinamentos. Vieram também para o Japão monges chineses, entre os quais Buko Kokushi, 1226-1286, o mestre nacional, que ensinou Zen para Hojo Takimuni, 1251-1282, então o Shogun. O Zen atraía a classe dos militares por diversas razões. Era um método que dava mais valor à experiência direta do que à especulação intelectual e que ensinava o desenvolvimento de uma personalidade corajosa, autoconfiante e ascética, atributos estes que um guerreiro considera sedutores. Em novembro de 1274, a frota de invasores da Mongólia zarpava para o Japão. Tokimuni foi visitar seu mestre Buko e disse: "O maior acontecimento de minha vida finalmente tornou-se realidade." Buko perguntou: "Como você o encara?" Tokimuni bradou: "Katsu!", como se estivesse espantando todos os inimigos da sua frente. Buko estava satisfeito e disse: "Na verdade, um filhote de leão urra como leão." A história registra que a invasão dos mongóis falhou devido aos efeitos de uma tempestade terrível e à resistência vigorosa dos samurais. Buko, o mestre de Tokimuni,
mostrou grande bravura e fortaleza espiritual perante a morte. Quando os mongóis invadiram a China, um destacamento das tropas mongóis entrou no templo Nonishi, onde Buko morava. Estava sentado, meditando no zazen, e recitava uma poesia no momento em que os mongóis desembainharam as espadas. No céu e na terra, nenhuma fenda para esconder, o regozijo de saber que o homem é vazio e as coisas também são vazias. Esplêndida, a magnificente espada longa mongol, seu clarão de raio corta a brisa da primavera. Os mongóis, talvez impressionados com o fato de Buko não ter ficado com medo, não lhe fizeram nenhum mal. Obviamente, a capacidade de manter a calma e a mente em ordem diante da morte foi de grande utilidade para o samurai, e por isso, em toda a área de Kamura, surgiu uma forma do Zen conhecida como Zen do guerreiro. Como provavelmente os samurais não iriam se familiarizar com os textos e as histórias clássicas do budismo chinês, apareceu um método conhecido como Shikin Zen, no mesmo instante que o Zen, no qual os koans usados eram decorrentes da experiência cotidiana dos samurais, em vez dos clássicos contos chineses. Apesar de os samurais terem sido inicialmente atraídos para o Zen com uma finalidade prática limitada, não há dúvida de que se deve ao Zen a maturidade espiritual de muitos. Quando Tokimuni morreu, com 33 anos de idade, em 1284, seu mestre Buko disse que ele tinha sido um bodhisattva e que havia governado durante 20 anos sem alegria nem raiva. Tendo procurado a verdade no budismo, encontrou a iluminação. De Kamakura, o Zen espalhou-se por todo o Japão e grandes templos foram abertos em Kyoto. A família imperial deu seu apoio a vários mestres Zen japoneses, como também os shoguns e os samurais, seus sustentáculos, e com o passar do tempo, surgiu uma forma diferente do Zen japonês, no qual os koans clássicos só foram introduzidos depois de já terem alcançado um progresso com o zazen e koans mais simples. Quase no fim do século XVI, dois generais, Takeda Shingen, 1521-1573, e Uesugi Kenshin, 1530-1578, tornaram-se rivais na incessante luta pelo poder que assolou o Japão durante séculos. Ambos eram seguidores do Zen e, embora estivessem em campos opostos, mostraram um nível surpreendente de cavalheirismo e cortesia um com o outro. Uma história famosa ilustra o comportamento de ambos, influenciado pelo Zen. Durante uma das batalhas, em Kawanagajima, Kenshin entrou a cavalo no campo de Jingen, desembainhando a espada. Colocou-a sobre a cabeça de Shingen, exclamando: "O que você diz agora?" Shingen calmamente respondeu: "Um floco de neve sobre o fogão quente", enquanto desviava a espada com sua ventarola de combate. Apesar de Takeda Shingen e Uesugi Kenshin terem vivido numa época de violência e terem sido militares profissionais, sua formação anterior em mosteiros budistas e seus estudos posteriores com mestres Zen atestavam que tinham sido criados como homens cultos e civilizados, bem como versados na arte da paz, até mesmo na guerra. Em 1600 teve lugar uma grande batalha em Sekigahara. Em consequência, a família Tokugawa assumiu o poder e estabeleceu a paz no Japão por quase 3 séculos. Os samurais aos poucos passaram de guerreiros a administradores e burocratas, e o objetivo das artes marciais também começou a mudar. Em vez de treinamento para a morte, num campo de batalha, o samurai começou a usar as artes marciais como um meio de crescer espiritualmente,
A esgrima, que era considerada como a síntese das artes marciais, tornou-se um veículo de treinamento espiritual, um método em que a espada deixa de ser um instrumento para tirar a vida, Satsujin no Ken, e se transforma em algo que dá a vida, Katsujin no Ken. O terceiro shogun, Tokugawa Iemitsu, 1604-1651, estudou esgrima com Yagyu Tajima, no Kami Munenori, 1571-1646. Yagyu Munenori era um seguidor do mestre Zen Takuan Soho, 1573-1645, e adotou grande parte dos ensinamentos de Takuan no seu trabalho Heiko Kadenshu, que trata mais do estado da mente do espadachim do que da técnica. No Zen Budismo existe um lema que diz: uma grande função claramente manifesta a falta de conhecimento das regras. Claramente manifesta significa que a grande função de um homem de grande potencial surge perante seus olhos. A falta de conhecimento das regras significa que um homem de grande potencial e grande função não adere à prática e exercícios. Regras significa prática, exercícios e regulamentos. Em todas as disciplinas existem práticas, regras e regulamentos, mas o homem que alcançou o princípio mais profundo da disciplina pode dispensá-las quando quiser. Esta é a liberdade completa, e o homem de grande potencial e grande função tem uma liberdade além das regras. Segundo Yagyu Munenori, a última etapa da arte de esgrimir é se tornar não-mente, Mushin, um estado no qual o espadachim transcende os sentimentos do medo ou orgulho. Seu ego não interfere no manejo livre da espada. O estado mental é o da mente cotidiana, Heiju-shin, um estado de alerta sobre o que está acontecendo, sem apego ou adesão a nada. Assim é a repercussão dos ensinamentos do mestre Zen, o Yang Po, no Tratado dos Elementos Essenciais da Transmissão da Mente, onde ele diz: chiando a mente está livre de todas as formas. Ela vê o fato de que não existe distinção entre Budas e seres sencientes. Quando se alcança uma vez esse estado de Mushin, a vida do budista está completa. Takuan escreveu uma longa carta para Yagyu Munenori, conhecida como Fudoshi Shin Myoruku, o registro misterioso da sabedoria impassível, onde lhe oferecia conselhos sobre o treinamento da mente a fim de melhorar a sua arte. Alertava sobre a possibilidade de a mente parar durante uma luta. Diz-se que, na prática do budismo, existem 52 etapas, e dentro destas, há um lugar onde a mente fica parada numa coisa que se chama estagnação. Estagnação significa parar, e parar significa que a mente foi detida por um assunto que pode ser qualquer assunto. Falando em termos de arte marcial, logo que você nota que a espada está se movimentando para golpeá-lo, se pensar em ir encontrá-la de qualquer forma, a mente para diante da espada exatamente naquela posição. Desfaz seus movimentos e você é derrubado pelo opositor. Não significa parar. Continuando, Takuan diz que, se a mente do espadachim não parar e a resposta for instantânea, a espada que iria derrubá-lo passa a lhe pertencer e, ao contrário, derrubar o opositor. O resultado perfeito flui naturalmente de uma mente limpa de ilusão, como o reflexo da lua num regato. As águas podem estar revoltas, mas a lua continua serena. Na metade do século XVIII, alguns espadachins começaram a repudiar a ideia de lutarem em conjunto. Em 1768, um mestre de Kenshutsu, arte de esgrima, chamado Kimura Kyoku, escreveu
o Kenshutsu Fujiki-ren, a desconhecida arte da esgrima, onde diz: o espadachim perfeito evita discutir e brigar. Brigar significa matar. Como pode um ser humano induzir a si próprio a matar seu semelhante? Fomos feitos para amar uns aos outros, não para matar. A espada é um instrumento infausto, usado para matar em circunstâncias inevitáveis, mas pode também dar a vida em vez de tirá-la. Na segunda metade do século XIX, o Japão passou por um grande processo de mudança. O imperador tinha recuperado o poder. O samurai deixou de existir como uma classe e o país foi aberto à ciência e tecnologia do Ocidente. Curiosamente, nesta época de mudança, viveu uma pessoa que talvez constitua o melhor exemplo do Zen tradicional, que teve sua origem na arte da esgrima. Yamaoka Tesshu nasceu em 1836, no seio de uma família de alta linhagem dos samurais. Com a idade de 11 anos, começou a estudar artes marciais, bem como Zen, pois seu pai achava que o ajudaria a desenvolver o Fudoshin, a mente estagnada, mais admirada pelo samurai. Em 1853, Tesshu entrou para o Instituto Militar de Kobukan e para Yamaoka-ryu, escola de Sojutsu, luta de lança. Casou-se dentro da família Yamaoka em 1855 e continuou seu treinamento. Tinha sido introduzido na esgrima pelo mestre da Shinkejaji-ryu, Kazumi Kantekisai, e até o fim da vida treinou com tanta determinação e ferocidade que ganhou o apelido de Demônio Tetsu. Tetsu era seu nome primitivo, que depois mudou-se para Tesshu. Muito embora vencesse quase todo mundo que enfrentava, nunca pôde derrotar Asari Gimei, o mestre espadachim da Nakinishi-ha, Ito-ryu. Indo procurar Tekisui, o superior do mosteiro Tenryuji, este lhe deu o seguinte koan para resolver: quando duas espadas flamejantes se defrontam, não há lugar para escapar. Vá em frente, tranquilamente, como uma flor de lótus desabrochando no meio de um fogaréu, e racha os céus com toda a força. Depois de muito lutar com este koan e obrigar-se a comparecer a muitas sessões de treinamento intensivo, Tesshu alcançou a iluminação. Foi até Asari para pôr em xeque sua nova consciência. Mas tão logo cruzaram as espadas, Asari deixou cair a sua lâmina anunciando: você chegou. Depois dessa descoberta, Tesshu fundou a Muto-ryu, escola da não-espada. Abriu um dojo, o Shunpukan, onde começou a ensinar seus próprios discípulos, um método de treinamento avançado em que centenas de opositores se enfrentam, dia após dia, durante 7 dias. Um dos candidatos, Kawaga Zenjiro, deixou um registro sobre a sua experiência. Ao fim do 3º dia, estava fisicamente exausto, com as mãos rachadas e sangrando, de tanto segurar a espada, e mal se mantendo em pé. Ele explica o que aconteceu, quando encarou um oponente famoso por sua violência. Quando o vi se encaminhando para cima de mim, decidi que este seria o meu último combate, pois provavelmente não sobreviveria à contenda. Com determinação, senti dentro de mim o despontar de uma nova energia, que me transformou numa pessoa bastante diferente. Minha espada voltou para a posição correta. Aproximei-me dele, agora totalmente consciente de meu novo ânimo interior, e levantando a espada sobre a minha cabeça, decidi abatê-lo com um sopro. Nesse momento, veio o comando enfático do mestre para parar e deixar cair a espada. Tesshu parou a competição porque sentiu que Kagawa tinha feito uma descoberta e compreendido a espada da não-espada. É possível que o primeiro ocidental
a ter uma experiência direta do treinamento nas artes marciais, influenciado pelo Zen, tenha sido o alemão Eugen Herrigel, que estudou Kyudo, a arte de manejar o arco, com o mestre Awa, 1880-1939, de 1932 a 1937. No seu livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, Herrigel diz que a arte do arqueiro é como uma escola preparatória para o Zen, pois permite que o principiante alcance uma visão mais clara, através do trabalho de suas próprias mãos, dos acontecimentos que não são compreendidos por si mesmos. O treinamento de Herrigel foi duro. Ele teve de fazer o desenho da tigela e praticar arco e flecha constantemente. Atingir o alvo não era importante. Mestre Awa enfatizava sempre que o estado mental de Herrigel era tudo. Ele tinha de diminuir o ego, a fim de conseguir algum progresso. Por fim, Herrigel perguntou: como pode o tiro ser disparado se não sou eu quem faz o arco atirar? Replicou: ouvi você dizer isto diversas vezes antes. Portanto, deixe-me fazer a pergunta de outra maneira. Como posso esperar, obviamente com ego, pelo tiro, se eu não estou mais lá? Aquilo espera na maior tensão. E quem ou o que é este eu? Quando compreender isto, não precisará mais de mim. E, se eu tentar lhe dar uma pista à custa da sua própria experiência, serei o pior dos professores e merecerei ser posto no olho da rua. Portanto, vamos parar de falar sobre isso e continuemos a treinar. Finalmente, Herrigel conseguiu o domínio, ou de acordo com as palavras do mestre Awa, tornou-se mestre na arte da não-arte. Hoje em dia, as artes marciais são, muitas vezes, praticadas simplesmente como competições esportivas. Entretanto, a abordagem do Zen ainda pode ser encontrada no Japão e em outros países. Em 1972, o Templo Zen Josenshi foi fundado em Kalihi Valley, no Havaí. Junto com a prática Zen da meditação, os estagiários praticaram o Kyudo como uma maneira de entrar no reino da consciência do Zen. Na Europa, o mestre Zen Taisen Deshimaru trabalhou muitas vezes junto com os antigos sensei, mestres, nas artes marciais, para introduzir os praticantes do Ocidente nas grandes tradições do Zen, que sustentavam a prática física de suas artes. Para encerrar este capítulo, aqui está uma história japonesa que ilustra a profunda influência que o Zen tem tido sobre as artes marciais. Tsukuhara Nokuden era um grande espadachim. Tinha 3 filhos, todos treinados nas artes marciais. Um dia resolveu testar a capacidade deles, colocando uma pequena almofada no topo da entrada da sala, de tal maneira que ela iria cair sobre qualquer um que adentrasse. Chamou o primeiro filho. Quando este entrou, viu a almofada. Foi até onde ela estava e retirou-a, curvando-se perante o pai. O segundo filho foi chamado. Tirou a almofada, carregou-a delicadamente e fez uma referência ao pai. Quando o terceiro filho entrou na sala, a almofada caiu-lhe em cima da cabeça. Desembainhando a espada, cortou-a no meio, antes dela bater no chão, sorrindo para o pai com orgulho da sua rapidez, precisão e sincronização. Bokuden mandou os filhos se sentarem. Para o primeiro disse: "Você é um espadachim habilidoso." Para o segundo filho falou: "Precisa aprender mais, continue treinando." Então, virou-se para o terceiro dizendo: "Você é uma desgraça, não sabe nada sobre o caminho da espada. Tem que treinar muito todos os dias."